Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 280. Hoje é sexta-feira, 5 de abril de 2024, trazendo a síntese da geopolítica da semana, muitas coisas para falar com vocês. Antes de começar, lembrando a vocês, se vocês ainda não seguem o canal, sigam lá no YouTube, Spotify, Apple Podcast. Se gostam, deixem o seu comentário no final, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, ajudando aí a divulgar esse meu trabalho. O tema principal do nosso Conexão Geo de hoje, já tinha prometido para vocês na semana passada, a parceria estratégica entre Brasil e França, a visita do presidente francês ao Brasil, que ocorreu na semana passada. É um tema muito grande também, não é o caso aqui de ocuparmos todo o espaço do nosso Conexão Geo para esse assunto, porque também temos muitas coisas para falar com vocês. Mas o que nós temos que... O que eu trouxe aqui para pontuar com relação a essa questão Brasil-França? Primeiro, nós não podemos esquecer que o Brasil é a potência da América do Sul, é o maior país em termos geográficos, maior população, recursos naturais importantes, alimentos, produção de matéria-prima em termos de commodities e urânio, que é uma commodity que interessa muito à França nesse momento, principalmente depois daquela confusão que aconteceu no Níger, onde a França tinha aí um grande investimento de importação de urânio. Bom lembrar, e eu já tinha falado isso quando ocorreu no ano passado as questões lá no Níger, que o Níger não era o maior fornecedor de urânio para a França. O maior fornecedor de urânio para a França é o Cazaquistão, tem também Canadá, tem também Austrália, e agora vem essa história aí da França entrar de uma maneira mais firme, de uma maneira com mais investimentos para explorar urânio no Brasil. Então, urânio, sem sombra de dúvidas, um ponto importante e que interessa bastante aos franceses, mas não apenas isso. Como eu falei para vocês, o Brasil é um parceiro comercial importante da França. Para vocês terem uma ideia, o terceiro maior investidor no Brasil em 2023 foi a França. A França tem diversas empresas aqui no Brasil, um mercado consumidor aí de 200 milhões de habitantes. Obviamente, isso tem a sua importância. Mas vamos a outras questões. Por exemplo, a questão de política externa associada a questões internas dos países. Todos os dois presidentes, tanto o presidente brasileiro como o presidente francês, passando por momentos aí ruins em termos de popularidade. Sabemos aí que saíram índices aí de popularidade dos dois presidentes bastante caindo, a popularidade dos dois presidentes. Então, obviamente que nos 3 dias da semana passada em que o presidente Macron estava aí e a imprensa toda mostrando os dois presidentes juntos, e primeiro lá em Belém, depois no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, etc. Ou seja, todo aquele cenário ali, obviamente mostrando aí a união, a amizade entre os dois. A gente não pode esquecer do ambiente interno dos dois países. No caso da França, por exemplo, teremos eleições na União Europeia agora em junho, e o Macron muito preocupado com a direita francesa, e também o Macron querendo, mais uma vez, ele já fez isso várias vezes, tentando aí posar como líder da Europa, o representante da Europa aí junto ao mundo. E aqui no Brasil, principalmente com a bandeira do meio ambiente, que é uma bandeira muito cara aos europeus, também aos franceses. E ó, não foi por acaso que o Macron esteve em Belém e falou tanto sobre meio ambiente. Agora vamos a uma questão importante, outras duas questões mais importantes. Primeiro, o acordo Mercosul-União Europeia não vai sair. Na maior parte dos analistas, não acredito que esse acordo vai sair, principalmente pela pressão dos agricultores franceses. A França é o maior produtor de alimentos da Europa e o Macron ele não vai conseguir dobrar os seus agricultores do país, a pressão que tem dos agricultores franceses. Nós vimos aí os protestos dos agricultores na Europa, em vários países, não apenas na França, e eu acho muito difícil que o acordo Mercosul-União Europeia vá sair. Então, ponto negativo para essa parceria. Agora, ponto positivo, a questão da defesa. A França se comprometeu em ajudar mais no desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear brasileiro.
Já tive a oportunidade de falar para vocês da importância estratégica, né, importância militar para o Brasil ter um submarino de propulsão nuclear. É um diferencial de poder muito grande. Para vocês terem uma ideia, apenas 6 países do mundo possuem submarinos com propulsão nuclear. Isso aí dá um diferencial de poder enorme. Nós temos aí uma Amazônia Azul de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. E ter um submarino de propulsão nuclear não é fácil. Se fosse fácil, teríamos mais do que 6 países com submarinos de propulsão nuclear. E a França se posicionar de forma a ajudar o Brasil também nessa questão, ou seja, ajudar mais o Brasil, obviamente não ficou claro, talvez documentos sigilosos possam ter especificado, devem ter especificado melhor o que exatamente a França vai ajudar o Brasil na questão nuclear, porque inicialmente a parceria da França em relação ao submarino de propulsão nuclear brasileiro era tudo menos o reator, ou seja, o reator nuclear teria que ser totalmente desenvolvido no Brasil sem participação da França. A princípio parece que isso prossegue. A questão digamos assim, as proximidades do reator nuclear, ou seja, essa fronteira entre o que quer dizer exatamente só o reator nuclear e o restante dos equipamentos que fazem parte da propulsão de um submarino nuclear e que tem uma tecnologia diferente da tecnologia dos submarinos convencionais. Ou seja, em termos de defesa, eu acredito que essa visita e esses acordos assinados entre o Brasil e a França foram positivos. Tomara que seja realmente um jogo de ganha-ganha, ou seja, bom para os franceses, podem levar aí urânio, temos bastante urânio no Brasil, se quiserem levar também outros produtos importantes, de vender mais os produtos franceses aqui, não tem problema. E isso é bom para o comércio brasileiro, melhorar a balança comercial entre os dois países e a questão também estratégica do submarino de propulsão nuclear. Vamos seguir acompanhando, é um tema importantíssimo, sem sombra de dúvidas. A França, membro permanente do Conselho de Segurança, um país nuclear, nosso vizinho aqui na Guiana Francesa, então boas relações com a França são, obviamente, muito positivas para o Brasil. Vamos seguir acompanhando. Segundo tema que trago para vocês, o ataque de Israel à embaixada iraniana na Síria, ponto mais importante do conflito lá no Oriente Médio essa semana. Nós começamos a semana com aquela expectativa da entrada das Forças Armadas israelenses na cidade de Rafa, a última cidade lá de Gaza, que ainda não foi conquistada pelas forças israelenses. Também acompanhamos no último final de semana protestos, grandes protestos em Israel, em Jerusalém, contra o governo do Benjamin Netanyahu, protestos de israelenses, contrários ao governo de Netanyahu, querendo novas eleições. Os maiores protestos já ocorridos em Israel desde o início do conflito, no dia 7 de outubro, quando o Hamas perpetrou aquele ataque horrendo dentro de Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo reféns 250. Bom, havia toda essa expectativa, aí tivemos mais ataques de Israel dentro do Líbano contra o Hezbollah, inclusive que feriram militares da UNIFIL, que é a missão de paz da ONU, dentro do Líbano. Isso é um ponto importante, pouco comentado pela nossa mídia. Então estávamos de olho nessa questão do Hezbollah, questão de invasão de Rafa, quando aconteceram 2 eventos importantes. Primeiro, a questão do ataque israelense contra a embaixada do Irã lá em Damasco, capital da Síria. Obviamente Israel não admitiu, mas todas as fontes indicam que foi realmente Israel que atacou o anexo, na verdade, da embaixada iraniana, onde estavam 2 generais da Guarda Revolucionária do Irã, mais outros militares também da Guarda Revolucionária que morreram no ataque, incluindo o general Mohammad Zahed, que era o principal militar iraniano fora do país, coordenava todas as ações no Líbano e na Síria, segundo o Irã, ações de treinamento, de apoio, de cooperação, e na verdade nós sabemos que são as ações que as forças Quds, que são as forças especiais do Irã que operam fora do país, e a morte desse general, para vocês terem uma ideia, ela está sendo considerada aí o militar mais importante morto, iraniano morto, desde o general Soleimani, que morreu naquele ataque de drones lá em Bagdá, janeiro de 2020, vocês devem lembrar.
no início de 2020, antes da pandemia, um ataque que os Estados Unidos realizou com drone em Bagdá, matando o general Soleimani, um general importantíssimo do Irã. Então, desde o Soleimani, a morte do Zahed é considerada aí a morte mais importante de um militar iraniano. Então, há uma expectativa muito grande, o governo do Irã já prometeu retalhar. Os Estados Unidos informaram que não sabiam de nada, desconheciam do ataque, inclusive algumas fontes que eu li disseram que os Estados Unidos não ficou nada satisfeito com esse ataque de Israel, porque aumenta a tensão na região, e o alvo, né, estamos aí analisando que provavelmente o Irã deve realizar nos próximos dias algum ataque contra uma embaixada israelense na região. As embaixadas israelenses estão em alerta máximo. Israel negou que tenha evacuado as embaixadas na região, mas isso também às vezes pode ser, digamos assim, questão de guerra de informações. Não sabemos ao certo o que Israel fez para proteger suas embaixadas. Um ponto importantíssimo. E para piorar a situação, a tensão bastante grande na região, um ataque de drone contra um comboio de uma organização não governamental dentro de Gaza, matando 7 pessoas estrangeiros, ou seja, ingleses, americanos, poloneses, voluntários dessa ONG, que faziam o transporte, né, num comboio, 3 viaturas, né, transportando alimentos que tinham sido desembarcados por aquele comboio que está trazendo do Chipre, né, para as praias ali de Gaza, e esse comboio foi atingido por um ataque israelense. Israel reconheceu o erro e, logicamente, que a situação que ficou ainda pior. Então, a semana muito tensa lá entre Israel e no seu entorno, e a expectativa com relação a esse contra-ataque, digamos assim, iraniano. E nada do cessar-fogo. Vocês lembram, só para não esquecer, na semana passada, segunda-feira da semana passada, eu falei com vocês isso no Conexão GEO 279, a resolução da ONU, né, prevendo o cessar-fogo, né, votando o cessar-fogo entre Israel e Hamas, a entrega dos reféns que ainda estão do poder do Hamas. São mais de 100 reféns, aliás, impressionante o Hamas ainda ter em seu poder praticamente 6 meses desse conflito, o Hamas ainda ter mais de 100 reféns escondidos, provavelmente naqueles túneis todos que nós sabemos que existem lá na faixa de Gaza. Situação muito tensa, vamos seguir acompanhando. E no nosso Estamos de Olho, prosseguimos aí acompanhando o conflito na Ucrânia, Rússia e Ucrânia. O destaque dessa semana que trago para vocês um ataque que a Ucrânia conseguiu perpetrar bastante dentro da Rússia, o mais distante, né, ataque que a Ucrânia conseguiu realizar a uma fábrica de drones russos e a uma refinaria de petróleo. E prosseguem os avanços pequenos, mas prosseguem os avanços em terra dos russos ali no leste da Ucrânia, como eu já venho alertando vocês. Há uma grande preocupação que a Rússia consiga avançar ainda mais ali no leste da Ucrânia, aquela região de Donetsk, e, de repente, conseguir conquistar uma quantidade ainda maior de território ucraniano. E ontem, celebrado 75 anos de criação da OTAN, e as comemorações ocorreram lá em Bruxelas, e o secretário da OTAN falou no seu discurso de que a OTAN está com a Ucrânia, que vai fornecer as armas necessárias, mas não vai enviar militares da OTAN, dos países da OTAN, para dentro da Ucrânia. Vocês lembram aquela que o Macron falou antes de vir para o Brasil, da possibilidade de mandar tropas para dentro da Ucrânia, saiu toda aquela polêmica em relação a isso. Obviamente que os dirigentes aí dos demais países vieram rapidamente a desmentir essa questão. Também estamos de olho na nossa região, América do Sul. Vocês lembram aquele problema que eu falei com vocês na semana passada, entre Argentina e Colômbia? Domingo teve uma nota das 2 chancelarias acalmando a situação, dizendo que a Argentina e Colômbia está tudo bem, em relação àquilo que o presidente da Argentina falou em relação ao presidente da Colômbia, que abalou aí as relações diplomáticas entre os dois países. Com relação à Venezuela, essa semana, na quarta-feira dessa semana, o presidente Maduro sancionou a lei criando o Estado da Guiana Essequiba, ou seja, voltando àquela carta do Essequibo, né? Essequibo é uma região que corresponde a 2/3 do território da Guiana, né? Do país da Guiana, e o Maduro
Vocês lembram que em dezembro teve aquele plebiscito e a população venezuelana, obviamente, votou para que seja anexada a Guiana Essequiba, a região de Essequiba, à Venezuela. E na quarta-feira o presidente Maduro sancionou. O que ele está querendo? Desviar o foco da população, né, dessas questões aí relativas às eleições gerais que vão acontecer no dia 28 de julho, aquela pressão toda da oposição que quer ter o direito de escolher o seu candidato, né? Eu comentei muito isso na semana passada no nosso Conexão Geo. Então vamos seguir acompanhando essa questão aí das eleições na Venezuela e a questão aí da Guiana Essequiba. Outro assunto que também estamos de olho, e aconteceu essa semana, terça-feira, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China conversaram pelo telefone, quase 2 horas de conversa na terça-feira. Última vez que eles tinham conversado, tinha ocorrido pessoalmente em novembro, lá na Califórnia. O tema principal foi Taiwan, inteligência artificial também foi conversada, guerra na Ucrânia, Coreia do Norte, a questão das sanções econômicas que os Estados Unidos estão impondo à China, principalmente a parte tecnológica, limitando aí o acesso de alguns itens tecnológicos para a China, ou seja, mantendo o ambiente de intensa competição, mas dando, digamos assim, uma aliviada nas tensões. Teremos visita aí semana que vem da secretária do Tesouro dos Estados Unidos lá na China. Também agora em abril, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado, vai à China. O secretário de Defesa dos Estados Unidos também vai à China. Serão várias visitas de alto nível do governo dos Estados Unidos, governo Biden, à China no próximo mês. Preocupações. No próximo mês, maio, teremos a posse do novo presidente de Taiwan, 20 de maio. Então, essa é uma data importante, vou falar sobre ela mais para frente. Temos que estar de olho no que a China vai aprontar em termos de, no mínimo, um grande exercício militar em volta de Taiwan. Com certeza vai ocorrer no dia 20 de maio, para lembrar de quem manda, ou seja, que Taiwan é uma província rebelde, que ainda pertence à China, etc, etc. Na minha avaliação, o presidente Biden também está preocupado com as eleições, obviamente, as eleições nos Estados Unidos em novembro, e ele quer, talvez, aí, garantir ao presidente Xi Jinping da China que ele é uma melhor opção para a China lidar do que o presidente Trump. Há um medo grande do atual governo dos Estados Unidos com relação à questão de guerra cibernética, guerra informacional, que a Rússia, obviamente, já está fazendo em relação às eleições, à campanha, né, das eleições nos Estados Unidos, e há uma preocupação com a China, digamos assim, se alinhar com a Rússia nessa questão, incrementando as ações de guerra de informações, com redes sociais, etc., para influenciar a população dos Estados Unidos para votar a favor do ex-presidente Trump no lugar do Biden. Acho que também tem um pouco desse componente nessa questão aí, dessa aproximação Estados Unidos-China, com o telefonema dessa semana e também com as visitas de alto nível que ocorrerão ao longo desse mês de abril. E falando de China, também é importante falar com vocês de que o presidente eleito da Indonésia, o Prabowo Subianto, fez a sua primeira visita antes de assumir a presidência. Ele venceu as eleições que ocorreram agora em fevereiro lá na Indonésia, mas ele somente vai assumir efetivamente a presidência em outubro. E o primeiro país que o Subianto visitou antes de tomar posse, China. Esteve com o presidente Xi Jinping essa semana. Por que isso é importante? A Indonésia é a maior economia do Sudeste Asiático, da ASEAN. A ASEAN, aquele grupo de 10 países ali do Sudeste Asiático. A Indonésia, a 4ª maior população do planeta. É um país importantíssimo na região. E o Subianto ter visitado, primeiro presidente a ele visitar, antes mesmo de tomar posse, ter sido Xi Jinping, é significativo e obviamente, os Estados Unidos não gostaram nada disso. Lembrando a vocês, semana que vem temos a visita do primeiro-ministro do Japão aos Estados Unidos. Falei isso na semana passada, grande expectativa com relação a essa visita. A visita no total será de 8 a 14, mas o dia mais importante será no dia 10, quarta-feira, com o encontro com o presidente Biden e o anúncio do novo acordo militar entre Japão e Estados Unidos. E no dia 11, teremos uma reunião de cúpula envolvendo Estados Unidos, Japão e Filipinas. Então, é um dado importante, um evento importante, estamos de olho, acontecerá na semana que vem. E fechando o nosso Conexão Geo, como sempre, trazendo aí uma
uma boa notícia para vocês. A operação Garantia da Lei e da Ordem que está ocorrendo em portos e aeroportos, São Paulo, Rio de Janeiro. Essa semana, a Polícia Federal, junto com a Marinha do Brasil, conseguiu na última terça-feira mais um sucesso, apreendendo aí mais de 200 quilos de cocaína que estavam escondidos na caixa de mar de um navio que estava atracado ainda. Esse navio ia para a Alemanha, estava atracado no Porto de Santos, e sucesso dessa operação da Marinha junto à Polícia Federal, mostrando aí que quando as instituições querem realmente trabalhar juntas, querem realmente resolver, conseguem. E eu acho que foi uma notícia boa, valorizando a questão das operações que nós chamamos de operações interagências, e temos que valorizar esse tipo de operação, temos que saber operar de maneira integrada, confiar uma instituição na outra para termos resultados positivos, como é o caso dessa apreensão aí de mais de 200 quilos de cocaína. Com isso, fecho mais esse Conexão Gel, agradecendo demais o prestígio de vocês. Se gostaram, deixe o seu like, deixe o seu comentário lá no YouTube, nas redes sociais, compartilhem com os amigos. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.